Oi, alunos! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema esquelético e eu vou começar a falar para vocês sobre o sistema esquelético apendicular. Para começar, eu vou falar sobre as principais funções dos ossos. A primeira função dos ossos é a função de suporte. Dentro dos ossos longos ou dos ossos achatados, a gente vai ter uma estrutura de suporte, por exemplo, da medula óssea. Então, a medula óssea, ela vai estar dentro dos ossos longos ou dentro dos ossos achatados e é ela que vai produzir as células do nosso sangue. Então, a primeira função dos ossos é a função de suporte. A segunda função dos ossos, proteção. Dentro da caixa torácica, a gente vai ter abrigado dentro dela os órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Terceira função dos ossos, locomoção. Como a maioria dos nossos músculos se fixam nos ossos, quando esses músculos eles contraem, eles vão tracionar o esqueleto, gerando um movimento. Quarta função dos ossos, reservatório de minerais. Eu já falei para vocês sobre isso quando eu falei sobre o paratormônio. Dentro da matriz óssea, a gente vai ter a reserva de cálcio e de fósforo. Como eu já falei em sala, 99% do nosso cálcio está armazenado dentro da matriz óssea. E o conjunto dos ossos vai formar o esqueleto humano. O esqueleto humano ele é formado pelo esqueleto axial e pelo esqueleto apendicular. O esqueleto axial é o esqueleto do eixo. Então, ele vai ser formado pelos ossos do crânio, pelos ossos da coluna vertebral e pelos ossos da caixa torácica. E o esqueleto apendicular é o esqueleto que vai se unir ao esqueleto axial. Então, ele é formado pelos ossos dos membros superiores e pelos ossos do membro inferiores. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular, eles vão se unir através da escápula e através da cintura pélvica. No total, nós vamos ter 206 ossos no corpo humano adulto, sendo 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. Bom, a aula de hoje vai ser sobre o esqueleto apendicular. Os ossos do esqueleto apendicular, eles são formados pela cintura escapular, que vai unir os ossos da escápula e da clavícula com os membros superiores. Então, os primeiros ossos vão ser os ossos da cintura escapular. Depois, nós temos os ossos dos membros superiores, formado pelo húmero, o rádio e a una, e os ossos das mãos, os ossos do metacarpo. E ainda formando o sistema esquelético apendicular, a gente vai ter os ossos da cintura pélvica, que são formados pelos ossos íleo, o isquio, que está aqui atrás, e pelo osso pubis. Conectado à cintura pélvica, a gente vai ter os ossos dos membros inferiores, que são formados pelo fêmur, pela tíbia, fíbula, patela e pelos ossos do pé. Vamos lá. Então, a cintura escapular é formada pelas escápulas, que são impares, e pelas clavículas, que também são impares. Vamos começar falando da escápula. A escápula, ela é um osso grande, impar, e ela é tida como um osso chato. Na porção superior da escápula, a gente vai ter a ligação dela com o tórax, juntamente com a clavícula.
A escápula, ela é classificada como um osso plano e tem uma parte translúcida. No plano coronal ou frontal, ela vai ter um formato triangular. Logo, ela vai ter 3 ângulos: o ângulo inferior, o ângulo superior e os ângulos laterais. Ela vai possuir 2 faces, anterior e a face posterior. Então, a escápula, na porção posterior, ela vai ter essa espinha, ok? Na ponta dessa espinha, a gente tem uma estrutura mais alargada, que a gente vai chamar de acrômio. E é na ponta do acrômio que a gente vai ter a face de articulação com a clavícula. Ok? Ainda a escápula tem um outro processo chamado de processo coracoide. Esse processo coracoide tem o formatinho de... Esse processo coracoide tem o formatinho de um dedo, ó. Tá? Então, o que tem o formato de um dedinho, na pontinha de um dedo, é chamado de processo coracoide. E aqui em cima a gente tem o acrômio. Então, o processo coracoide, ele se localiza inferiormente ao acrômio. Tá? E para que serve esse processo coracoide? Aqui a gente vai ter a inserção de músculos, tá? Então, é no processo coracoide que a gente vai ter a inserção de alguns músculos. Vocês estão vendo que aqui, né, na borda superior da espinha escapular, a gente tem uma fossa, né, uma depressão. Essa fossa aqui a gente chama de fossa supraespinal. Tá? Então, essa aqui de cima. A de baixo, a gente vai chamar de fossa infraespinal. Vocês estão vendo que o acrômio e o processo coracoide, aqui dentro desse chapéuzinho que eles fazem, a gente tem uma outra estrutura mais lisa. Essa estrutura aqui é chamada de cavidade glenoidal. Tá? Para que serve essa estrutura, esse abrigo que a escápula faz? Para inserção, deixa eu só pegar para vocês verem. Para inserção da cabeça do húmero. Tá? Então, o húmero ele vai estar abrigado aqui nessas estruturas e a articulação é feita com o osso do antebraço. Ok? Então, então vamos dar uma olhadinha revisando a escápula. Tá? Escápula ela é um osso par, ok? É um osso chato. Na escápula anterior, ou seja, que está voltada para frente do nosso corpo, ela vai fazer contato com os ossos da caixa torácica. E aqui a gente vai chamar de face anterior. Na face anterior, a gente vai ter a margem medial. Tá? Por que medial, prof? Porque aqui vai estar o meio das costas. Ok? E a face, a margem lateral. Essa estrutura aqui é chamada de colo da escápula. Ele é um pedacinho da cavidade glenoidal. Ainda na face anterior, a gente consegue ver o processo coracoide. Então, na face anterior da escápula, a gente vai ter a face costal, margem medial, margem lateral, colo da escápula e aqui o processo coracoide.
Na margem posterior, a gente vai ver a espinha da escápula, o acrômio, fossa supraescapular, fossa, ó, um buraquinho, infraescapular, acrômio, espinha, cavidade glenoidal e olha aqui o processo coracoide, ok? Para que serve essas três estruturas? Para fazer articulação com o osso do húmero. Tá? Aqui a gente vai ter inserção de músculo também, tá? Trapézio das costas, né? São todos inseridos nessas estruturas escapulares. Bom, fazendo parte da cintura escapular, a gente vai ter os ossos da clavícula, tá? Também são ossos impares. Ele é palpável em toda a sua extensão. É classificado como um osso longo, só que ele não tem cavidade medular, tá? Então, ele não vai abrigar a medula óssea. Ele é considerado um osso esponjoso e ela tem um formato de S bem suave. Em vocês, a clavícula, ela vai se ligar ao músculo deltoide do tórax, ao peitoral maior, tá? Que vai formar o trígono clave peitoral. Mas isso a gente vê lá na aula de sistema muscular. Deixa eu só dar um adendo e falar para vocês sobre os ossos longos. Deixa eu pegar o húmero, que ele é um osso longo, mais longo, e aí a gente vai conseguir visualizar melhor. Os ossos longos, eles são formados por três regiões, tá? A região das extremidades, que a gente vai chamar de epífise. A região logo após a epífise, que a gente vai chamar de metáfase. E a região do centro desse osso, que a gente vai chamar de diáfise. E como a clavícula ela é um osso longo, ela vai ter as epífises, né, que são nas pontinhas, as metáfises e as diáfises. Então, a epífise mais achatada da clavícula é a epífise lateral, tá? E aí ela que vai fazer a articulação lá com o acrômio. Tá? A epífise mais circular vai fazer a articulação com o externo. Bom, e o que vocês precisam saber de estruturas anatômicas da clavícula? Que ela vai ter a extremidade acromial, a extremidade external e ela vai ter uma pontinha aqui, ó, que é o tubérculo conoide. Ok? Então, extremidade acromial, extremidade external, tubérculo conoide. Então, agora, a gente vai para os ossos dos braços, tá? Dos membros superiores. São 3 ossos dos braços. O húmero e os 2 ossos. Esse que tem o formato que parece uma chave inglesa, vem? Esse aqui é a una. E esse que é lisinho é o rádio, tá? Então, chave inglesa, una. Meninos, eu acho que é chave inglesa, tá? Me corrijam depois se eu estiver errado. E esse aqui, que é uma anteninha, é o rádio. Ok? Vamos começar a falar Vamos falar do húmero. Qual que é a posição anatômica do húmero? É essa daqui, ó. A cabeça vai estar voltada para a lateral
E aqui a gente vai ter um buraquinho, uma fossa também, ó, cabe meu dedo aqui, que é a fossa do olécrono. Então, a fossa do olécrono é voltada para frente, ok? Então, primeira estrutura, cabeça do úmero, aqui na epífise superior. Na epífise inferior, a gente tem a fossa do olécrono, ok? Na fossa do olécrano, a gente vai ter o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Prof, como é que eu sei qual é o medial e qual é o lateral? O medial vai estar voltado para o corpo, o lateral vai estar voltado para a lateral. Tá? Além disso, o lateral ele tem esse formato, essas duas pontinhas aqui, ó, que o medial não tem. Tá? Então, o que tiver duas pontinhas, o que tiver as duas pontinhas é o lateral, ok? Então, fossa do olécrano, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, tá? E essa aqui a gente vai chamar de tróclea do úmero. Essa estrutura aqui inferior é chamada de tróclea. Aqui a gente tem o corpo do úmero. Aí aqui a gente vai ter o corpo do úmero. E aqui a gente vai ter a cabeça do úmero. E desse ladinho aqui, a gente vai ter o tubérculo maior. Aí aqui na cabeça, a gente tem a cabeça. Na região lateral, a gente vai ter o tubérculo maior, ó. Tubérculo é uma saliência que tem o osso, tá? Aqui do lado, a gente vai ter o tubérculo menor. Cabeça do úmero, na epífise superior, cabeça do úmero, tubérculo maior, tubérculo menor, ok? Eu agora virei o braço, ó. Braço na posição anatômica, com a fossa do olécrano para frente. Agora vamos para a região posterior. Na face posterior do úmero, a gente vai ver o tubérculo menor, tá? Face posterior, face, anterior. Na face posterior, então na epífise superior é isso. Tubérculo, cadê meu dedo? Tubérculo menor. Descendo, vamos para a epífise inferior. Na epífise inferior, a gente consegue ver o epicôndilo lateral, um pouquinho do medial, e a gente vai ter essa estrutura que é a tróclea do úmero. Dá para ver melhor na face posterior, ó, a tróclea, mas ela continua aqui na face anterior, tá? Prof, para que serve a tróclea? Lembra que eu falei para vocês que a una era uma chave inglesa? Por que a una é uma chave inglesa? Porque ela vai articular, com a tróclea. Tá? Então, por isso que ela encaixa certinho na tróclea. Então, a tróclea serve para fazer a articulação com o antebraço. Por isso que ela é lisinha, ó. A gente vai ter aqui tecido cartilaginoso. E aí, a articulação. Então, vamos falar já da una, tá? A una é o ossinho do cotovelo, tá? É ela que vocês batem, dói pra caramba. Eu consigo colocar ela numa posição que dê pra gente visualizar. Então, vamos começar a falar da epífise superior, tá?
epífise superior da una. Na epífise superior da una, a gente vai ter a gente vai ter essa região aqui que vai fazer articulação com a tróclea. Essa região a gente chama de incisura troclear, porque vai fazer ali a articulação com a tróclea, ok? Incisura troclear. Na pontinha de baixo da incisura troclear, a gente tem essa bordinha que é o processo coronoide. Tá? Então, o de baixo é o processo coronoide. Em cima é o olécrano. E a gente vai ter uma outra articulação aqui, consequentemente ela é mais lisinha, mas é na região aqui mais inferior à incisura. Essa região é a incisura unar. Por que unar? Porque é aqui que a una vai se unir. Tá? Então, lá em cima, a gente vai ter o olécrano, processo coronoide, bordinha aqui, incisura unar. Ok? Descemos, passamos pelo corpo da una. Essa margem aqui é uma margem interóssea, que vai fazer ali contato com o rádio. E na epífise inferior, tô querendo colocar ela do outro lado, mas ela não vai. E na epífise inferior, a gente vai ter esse processo aqui, ó, uma pontinha. Vocês viram que processo é uma região que... Bom, então aqui na margem, na epífise inferior, a gente vai ter esse processo, que é o processo estiloide. Prof, não sei o que é processo, não sei o que é fossa, não sei o que é forame. Lá na apostila que eu disponibilizei para vocês estão todas as definições, tá? Processo em osso nada mais é do que uma projeção, tá? Então, na epífise inferior, a gente vai ter o processo estiloide. Revisando. Revisando a una. Aqui a incisura troclear. Em cima, o olécrano. Embaixo, processo coronoide. Aqui, essa outra superfície plana é a incisura radial, tá? Temos o corpo da una e aqui atrás, região posterior, a pontinha, processo bem, e aqui na região inferior, processo estiloide. Ok? Bom, e agora a gente vai falar do rádio. Ok? Essa ponta mais redondinha, ó, do rádio é a epífise, é a epífise superior do rádio, tá? E isso aqui a gente chama de cabeça do rádio. Logo abaixo da cabeça, a gente vai ter o colo do rádio. E abaixo do colo do rádio, a gente vai ter uma tuberosidade, que é a tuberosidade do rádio. Ok? Então, a tuberosidade. Eu não sei se vai dar para visualizar, mas logo abaixo da tuberosidade do rádio, a gente tem um forame, um buraquinho. É o forame nutrício. Vai entrar uma artéria aqui, tá? Bom, aí seguimos. Seguimos com o corpo do rádio.
A face do forame nutrício é a face interóssea. Então, aqui vai estar aqui vai estar a una, tá? E aqui é a margem lateral. Então, onde tiver o forame nutrício, é a face interóssea. Então, a una tá aqui. Ela vai estar aqui do lado. E do outro lado dessa margem é a margem lateral. Ok? Na face inferior, na epífise inferior da una, o que a gente vai ter? A gente vai ter a incisura, ó, lisinho. Incisura unar. Aqui, a gente tem a face articular carpal, lisinho, ó. Face articular carpal. E esse processo aqui de baixo da face articular carpal é o processo estiloide do rádio. Tá? Processo estiloide do rádio. Tá? Então, os ossos do carpo aqui da mão vão estar fazendo articulação nessa face aqui, tá? Na face articular carpal. A outra face aqui, ó, essa outra focinha aqui bem lisinha, é incisura ulnar, tá? Então, ligação ali com a una vai ser feita aqui. Ok? Então, os ossos do braço, dos membros superiores. Aqui a cabeça do húmero fazendo articulação com o acrômio, fazendo articulação com o processo coracoide e com o acrômio da escápula. Aí aqui a gente tem o húmero articulando. Ok? Descemos, ó, aqui a tróclea. E, ó, a cabeça do rádio. E, ó, a cabeça do rádio vai estar aqui. Vendo que é a epífise arredondada. Na região do cotovelo, a gente vai ter o olecrano aqui da una, fazendo articulação. Então, na região do cotovelo, ó, visão posterior, ó, a escápula, visão posterior. Na região do cotovelo, a gente vai ter o olecrano aqui, ó, fazendo articulação com a tróclea. Olha a cabeça do rádio aqui, ó, redonda. Por isso, ó, nem dá para ver a incisura troclear, por quê? Porque tá fazendo articulação com a tróclea, tá? Mas dá para ver a pontinha aqui do processo coronoide, a incisura radial no osso da una, não dá para ver, por quê? Porque tá fazendo articulação aqui com a cabeça do rádio, tá? Então, no cotovelo, a gente vai ter isso. O processo, a gente vai ter o olecrano, fazendo articulação com a tróclea, lá na incisura troclear da una. Aqui embaixo, ó, o processo coronoide, a região de articulação de contato com o rádio vai ser incisura do rádio, a cabeça do rádio, o colo do rádio, opa, a tuberosidade do rádio, descemos, vamos ter a região de articulação com os ossos da mão, tá? Então, vamos falar agora da mão, então. Então, vamos falar agora da anatomia dos ossos da mão. Mão esquerda. Bom, então a mão, ela corresponde ao segmento terminal dos membros superiores. Através da continuação do punho, a gente vai ter os dedos. Tá? Ao total, gente, são 27 ossos na mão, tá? Todos eles vão trabalhar em conjunto com os músculos e a articulação
que vai permitir o manuseio dos objetos. A mão, ela é formada pelos ossos do carpo, que são esses ossinhos aqui, são 8 ossos, tá? Começando do dedão, embaixo do dedão a gente vai ter o trapézio, então embaixo do dedão, o trapézio. Do lado do trapézio, a gente tem o trapezoide, o ossinho do dedo médio é o capilato, do anelar é o amalato, a gente vai ter o pisiforme. Então, do lado aqui do pisiforme, a gente vai ter o piramidal, ok? Piramidal. Do lado do piramidal, a gente tem o semilunar. E, por último, a gente tem o escafoide. Debaixo do trapézio é o escafoide. Tá? São 8 ossos do carpo. O metacarpo, que fica acima, tá? Então, na mão, o metacarpo são os ossos da palma da mão. Tá? É formado por 5 ossos iguais, de formato alongado, tá? Que vão articular os ossos do carpo com as falanges. Tá? Então, esses ossinhos, esses 5 aqui, são os ossos da palma da mão. Tá? E a partir do polegar a gente conta. Metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre contando a partir do polegar. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Os ossos da palma da mão. Terminando, a gente vai ter os ossos dos dedos. Dos dedos, as meninas sabem como é que chama. Né? Não tem um anel de falange? Por que chama anel de falange? Porque são os anéis das falanges. Então, todo anel fica na falange, na verdade, né? É que esses anéis da falange é da falange medial, né? Que fica no meio do dedo. Né? Mas os dedos são formados pelas falanges. As falanges próximas aos ossos do metacarpo são as falanges proximais. A do meio são as mediais e as mais distantes são as distais. Ok? Então, esses são os ossos da mão. Os ossos do carpo aqui, que são 8 ossinhos. Os ossos da palma da mão, que vai ser os metacarpos. E as falanges, que são dos dedos. Ok? O dedão não tem falange medial, tá? É só a falange proximal e a distal. Os outros 4 dedos têm. Então, agora a gente encerrou os membros superiores. Agora eu vou mostrar para vocês os membros inferiores, ok? Bom, então agora a gente vai falar dos membros inferiores, tá? Que são Os membros inferiores são formados pelos ossos do quadril e pelos ossos das pernas e dos pés. Então, primeiro eu vou começar falando dos ossos do quadril. E aqui a gente tem um osso do quadril, tá? De um lado só, tá coloridinho, que o outro as estruturas se repetem. Okay? Esse aqui é do lado do quadril direito. Eu sei porque a gente vai ter a articulação do fêmur aqui. Então, os ossos do quadril... Bom, então, os ossos do quadril é um osso impar, né? Como eu falei para vocês aqui, eu só vou mostrar de um lado, mas eles são um osso impar. Eles são chatos, né? Então, são todos achatadinhos, irregulares. E ele é formado pela junção de três ossos. O ilho, o isquio e o pubis. Qual que é o ilho? O ilho é esse que está em vermelho. Tá? Então, o ilho é o de cima, é o do quadril, tá? É esse daqui. Bem da cintura. Na parte da frente,
a gente vai ter o pubis, que aqui está em azul. E na região posterior, a gente vai ter o isquio, que está em preto. Bom, então como é que é formado o ilho? Essa pontinha aqui, ó, consigo visualizar aqui. Essa pontinha aqui é a espinha ilíaca antero-inferior, antero porque fica na linha anterior, antero porque é na frente, né? E inferior porque tá aqui de baixo. A espinha ilíaca é essa grandona aqui. Então, essa parte de cima aqui do ilho é chamado de espinha. Essa região aqui, ó, do ilho, é a asa do ilho, onde a gente vai ter a ligação com os ossos do glúteo, tá? Porque aqui é a região posterior, ó. Então, essa aqui é a asa. Então, aqui, ó, é a asa do ilho. Aqui, a gente vai ter os ossos, o músculo do glúteo se ligando. Na parte da frente do ilho, a gente vai ter a gente vai ter a asa do ilho da fossa ilíaca. Okay? Então, aqui na região de dentro, asa do ilho da fossa ilíaca. Na região posterior, asa do ilho da face glútea. Aqui atrás, em preto, a gente tem o isquio. Essa espinha aqui é a espinha isquiática. Então, aqui a gente tem a espinha isquiática do isquio, do osso isquio. Toda essa região em preto a gente vai chamar de corpo do isquio. O isquio e o ilho vão se ligar. O isquio e o ilho vão se ligar ao pubis. O pubis é formado pela eminência ilíaco-púbica. Aqui a gente vai ter a sínfise púbica, que vai ligar um pubis com o outro. Então, aqui é a sínfise púbica. Esse buraco formado pelo pubis e pelo isquio é chamado de forame obturado. No forame obturado, a gente vai ter inserção de diversos músculos, tá? A gente vai ter inserção de diversos músculos. Aqui a gente vai ter um canal, né? Depois a gente vai ter uma membrana que vai cobrir esse forame. E essa membrana, ela vai ter um canal, buraquinho, que a gente vai chamar de canal obturado. Vai permitir a passagem na cavidade pélvica para a coxa do nervo obturado. E vai permitir a passagem do nervo obturado de vasos sanguíneos. E ainda no osso do quadril, a gente vai ter essa estrutura circular aqui, ó, que é o acetábulo, tá? Então, o acetábulo é formado pelos três ossos, pelo pubis, pelo ilho e pelo isquio. O que fica o acetábulo? Vai ficar a cabeça do fêmur. Tá? Aqui, ó. Desse lado, então. Então, aqui, ó, a gente vai ter o acetábulo, que vai estar a cabeça do fêmur vai estar inserida. Ok? Então, vamos falar do fêmur agora. Então, esse aqui é o fêmur. O osso mais longo que a gente tem. Vamos falar, então, da epífise superior do fêmur. A epífise superior do fêmur, a gente vai ter uma estrutura arredondada que a gente chama de cabeça do fêmur. Ela que vai fazer a articulação lá com o acetábulo. Logo abaixo, a gente vai ter essa estrutura aqui, que é o trocante menor do fêmur.
ok? Então, trocante menor. Do lado da cabeça, a gente tem o trocante maior. Então, trocante maior, cabeça do fêmur, trocante menor. Assim como a una, né, logo abaixo da cabeça, a gente vai ter o colo do fêmur. Aqui em cima, a gente tem uma fossa, que é a fossa trocânterica, tá? Então, aqui vai estar. Então, aqui a gente tem essa fossa, que é a fossa trocânterica. Cabeça do fêmur, trocante maior. E aqui embaixo, opa, aqui, trocante menor. Descemos, vamos para o corpo. Tá? Então, a diáfase do fêmur é a maior, ó. Temos o corpo do fêmur. Na epífise inferior, a gente tem a face patelar. Aqui vai o osso da patela. Aqui a gente tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Acima do epicôndilo lateral, essa tuberosidade aqui é chamada de tubérculo do adutor. Seção de músculo, tá? Tubérculo do adutor. A pontinha, epicôndilo medial. Outra pontinha, epicôndilo lateral. A face patelar. E essa ponta aqui do epicôndilo medial é o tubérculo do adutor, que vai ter a inserção do músculo adutor. Na região, na face posterior, a gente consegue ver a cabeça do fêmur, o colo do fêmur. Aqui a gente tem o trocante menor, o trocante maior. E a gente vai descendo aqui. Na face posterior, a gente observa uma linha áspera. Tá? Como é que chama? Chama linha áspera mesmo. Tá? Vai ter inserção de vários músculos aqui. Descendo para a epífise posterior, o que a gente tem? A gente vai ter a face popítea. Popítea, esse é o nome mesmo. E atrás, essa estrutura arredondada aqui, a gente vai chamar de côndilo. Aqui o côndilo medial e o côndilo lateral. Prof, como é que eu sei qual que é o medial? O medial é o do lado da cabeça do fêmur. Tá? Porque como a cabeça do fêmur está mais na linha medial, então o côndilo medial vai ser o que estiver do mesmo lado. E o côndilo lateral é o outro. Aqui atrás a gente tem uma outra fossa, ó, que é a fossa intercondilar, entre os dois côndilos, tá? Face apopítea, côndilo medial, côndilo lateral, fossa intercondilar. Ó o tubérculo do adutor aqui, tá? A gente consegue ver tanto na face anterior quanto na posterior. Então, aqui essa pequena elevação é o tubérculo do adutor. Próximo osso é a patela, que é o osso do joelho. Anatomia da patela bem básica. Tá? A gente vai ter aqui a base da patela. A patela parece um pouquinho com um triângulo. Aqui a base da patela, face anterior, pontinha, ápice da patela. Do outro lado da área, na face posterior, a gente vai ter a face articular da patela, que vai estar articulando tanto com o fêmur como com a tíbia. Tá? Com o fêmur lá na face patelar do fêmur, na região anterior do fêmur. Então, agora a gente vai falar da tíbia. Ok?
Deixa eu tirar esses ossos aqui. Então, na epífise superior da tíbia, a gente vai ter a face articular superior, ok? Aqui, ó, face articular superior. Essas duas protuberâncias aqui é o côndilo lateral e o côndilo medial. Essa tuberosidade é a tuberosidade da tíbia. Vai descer para a epífise inferior. Na epífise inferior, essa pontinha aqui mais sobressalente é o maléolo medial. Sabe a bolinha que vocês têm do lado interno do pé? É essa bolinha aqui, ó. É feito pelo maléolo medial. Aqui vai fazer a articulação com os ossos do pé. Do outro lado, a gente vai ter essa face, que é a face de incisura fibular. Porque aqui a gente vai ter a fíbula articulando aqui junto, tá? Então, é a face fibular. Ela é mais lisinha, tá? Se vocês pudessem tocar, vocês sentiriam que aqui é mais liso. Tá? Então, maléolo medial é incisura fibular. Subindo o corpo, tuberosidade da tíbia, côndilo medial, côndilo lateral. Prof, como é que eu sei qual que é o côndilo medial e o lateral? O lateral vai estar do mesmo lado da incisura da fíbula, porque a fíbula fica lá mais lateralmente, tá? E aqui o maléolo medial do lado do côndilo medial. Ok? Essa na face anterior. Na face posterior, a gente vai ter o quê? Essa região aqui, ó, que a gente vai chamar de eminência intercondilar. E aqui a face de articulação da fíbula na região superior. Tá? O corpo da fíbula posteriormente. Olha um buraco. Aqui dá para ver certinho, ó. Esse buraco também é chamado de forame nutrício da tíbia. Descemos na epífise inferior. A gente vai conseguir ver a incisura fibular aqui na região posterior. Okay? A tíbia. No lado da tíbia, a gente vai ter a fíbula. Ok? Vamos lá falar sobre a fíbula, então. A fíbula também é um longo, mais fino, que fica na região lateral da nossa perna. Superior por uma cabeça. Tá? Então, cabeça da fíbula. Essa pontinha mais sobressalente é chamada de ápice da cabeça da fíbula. Descendo, a gente tem o corpo da fíbula. E aqui na epífise inferior, a gente vai ter também o maléolo lateral. Tá? Então, essa pontinha aqui é o maléolo lateral. No maléolo lateral, a gente vai ter uma fossa,
que é chamada de fossa do maléolo lateral. Aqui a gente tem um buraquinho. Esse aqui é a bolinha do lado de fora do pé. Aí, então, da fíbula é só isso, gente. Maléolo lateral, fossa do maléolo. Aqui, o corpo da fíbula, cabeça da fíbula e ápice da cabeça da fíbula. Bom, e agora eu vou falar sobre os ossos do pé. Então, o pé desempenha uma função muito importante no corpo humano, que vai ajudar na deslocação do indivíduo. Na anatomia do pé, a gente vai ter ossos, músculos, nervos e articulação, que vai permitir o sustento do nosso corpo. O pé é formado por 23 ossos, que vão se dividir em 3 grupos. As falanges, que são dos dedos dos pés, do metatarso, que é do corpo do pé, e os ossos do tarso. São esses ossinhos aqui. Então, falange dos dedos dos pés, os ossos longos ali do metatarso. Na mão era metacarpo, ó, agora é metatarso. Tá? E os ossos aqui já da base do pé, que são os do tarso. Os ossos do tarso são constituídos por 7 ossos. Vamos lá. Aqui a gente tem o hálux, que é o dedão do pé. Então, a gente vai seguir aqui o dedão do pé. Nós temos 3 ossos, que são chamados de cuneiformes. Do lado desses 3 ossos cuneiformes, a gente tem um quadradinho maior, ó, que é chamado de osso cuboide. Okay? Do lado do osso cuboide, e também debaixo dos 3 cuneiformes, a gente vai ter um osso mais assim, achatadinho, mais alongado, que é chamado de osso navicular. Então, aqui é o navicular, aqui do lado o cuboide e os 3 cuneiformes. Fazendo articulação com o osso navicular, aqui em cima, a gente tem o osso do talos. Aqui é esse ossão aqui. Osso do talos. E aí embaixo dele a gente tem o calcânio. É o do calcanhar. Então, o calcânio grandão, em cima dele a gente vai ter o talos. Fazendo articulação com o talos, a gente tem o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes. Então, logo acima dos ossos do tarso, a gente tem os 5 ossos do metatarso. Eles são um pouquinho arqueados, levemente arqueados, não sei se dá para visualizar. Que vai contribuir para a formação do arco do pé. Tá? Então, eles são um pouquinho arqueados. Os ossos do metatarso, eles são longos e ele tem a função de ligar os ossos do tarso com as falanges. Tá? Igual da mão, são numerados em 1, 2, 3, 4, 5, contando a partir do hálux, que é o dedão do pé. Na anatomia, a gente não chama dedão do pé, a gente vai chamar de hálux. E aí, por último, a gente vai ter os ossos da falange do pé, que vão se dividir em falange proximal, falange medial e falange distal. A falange distal, tá? E o dedão também não tem falange medial, ele só vai ter falange proximal e a distal. Então, esses aqui são os ossos do pé. Então, esses são os ossos do esqueleto apendicular. Então, hoje a gente viu 126 ossos. Aí eu vou encerrar a aula por aqui. A próxima aula eu vou falar sobre o esqueleto axial. Até mais!